Que Deus abençoe a sua vida, os seus caminhos em nome de Jesus. Meus amados, hoje nós estamos aqui para tratar daquela sequência de mensagens que fala justamente sobre os inimigos, pessoas que a história declarou elas como inimigas de Jesus. E a Bíblia fala sobre um homem, no mínimo, de forma curiosa, ele se coloca como inimigo de Jesus, Anás, que quer dizer Javé mostra graça. Olha só, Deus mostra graça. O nome dele, tendo um significado tão bonito, ele foi um dos piores oponentes do Senhor Jesus, um dos piores oponentes do Senhor Jesus na sua época, porque foi justamente a esse homem que Judas recorreu quando vendeu a vida de Jesus por 30 moedas de prata, né? Anás, ele foi aquele homem que foi o interrogador do Senhor Jesus. Foi aquele homem que o interrogou, foi aquele homem que tinha uma ferrenha oposição ao Senhor Jesus. Ele, juntamente com seu genro Caifás, que ocupava um cargo como sumo sacerdote naquela época, justamente naquele ano que Jesus foi condenado, ele foi um grande oponente, um grande inimigo de Jesus e da obra de Jesus aqui na terra. Inclusive, ele foi um dos primeiros homens, Anás, a se levantar contra a igreja primitiva. Foi o primeiro perseguidor, digamos assim, o primeiro a levantar uma grande ferrenha perseguição contra a igreja de Jesus. Você pode ver isso em João 18:12 e em João 19:23 e em Atos dos Apóstolos 4:6. Então esse homem, ele não sossegou enquanto não viu Jesus sendo julgado, condenado e onde ele viu Jesus sendo morto. Foi ele também, Anás, que quando soube da ressurreição de Cristo, que ele chegou juntamente às autoridades para dizer que a ressurreição de Jesus teria sido uma fraude e que os discípulos de Jesus haviam simplesmente roubado o corpo de Cristo para dizer que ele havia ressuscitado. Foi também Anás que levantou a primeira perseguição contra a igreja primitiva. Então a gente vê um sujeito, totalmente escuro nas suas atitudes. Um homem perdido nos seus pensamentos, um homem vendido à escuridão, embora o nome dele quer dizer Deus mostra graça. Meus amados, não adianta Deus mostrar a graça dele se as pessoas preferem a escuridão, preferem as trevas, preferem a vida errada. A gente percebe que nós estamos vivendo a época, genuinamente a época da graça, a época das oportunidades, a época que aquele que quer ser iluminado pelo Evangelho de Jesus é iluminado. Nunca na história do Evangelho houve tanta facilidade das pessoas obterem o favor, a graça, a misericórdia de Deus. Hoje, os meios de comunicação permitem que a pessoa ouça a palavra de Jesus, a graça de Jesus, a misericórdia de Jesus por todos os lados. É a televisão, é a imprensa falada, escrita, e também a internet, que posso dizer, 80% é internet. São as mídias sociais, os aplicativos, as plataformas sociais, tudo. Esses dias eu estava vendo até aqueles jogos que tem pela internet, que
um jogador lá, aqueles jogos virtuais, que um jogador lá estava dentro do jogo, estava pregando o evangelho para outros jogadores ali que estavam jogando online. Então a gente vê que de todas as formas o evangelho está sendo divulgado. Agora, quando a pessoa, ela, mesmo diante de tamanha graça, tamanha oportunidade, ela se coloca como um opositor a tudo isso, então ela é uma pessoa que está preferindo a escuridão do que a luz. Ela está preferindo as trevas do que a luz. Eu gostaria de orar em favor da sua vida e principalmente em favor da sua família. Porque eu tenho certeza que nos dias atuais não tem como uma pessoa ela ser inimiga de Jesus, a não ser que ela queira, a não ser que ela decidiu. Porque se ela abrir o coração, eu estou falando de você, eu estou falando também dos seus familiares, é impossível uma pessoa viver longe de Jesus. Prepare o copo com água, prepare o seu coração, vamos orar, vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, nunca o Senhor se mostrou tão benevolente e misericordioso. A graça do Senhor, a misericórdia do Senhor está ao alcance de toda a humanidade. Mas também nunca houve tantos opositores ou inimigos do Evangelho. Aquele homem, Anás, ele foi ferrenho opositor ao Senhor, até mesmo vê-lo preso, julgado, condenado, morto. E ele foi aquele que mais divulgou mentiras para que as pessoas não acreditassem na tua ressurreição. E ainda perseguiu a igreja. Então a gente percebe, meu Pai, que tem muita gente assim, nos mais infinitos níveis e lugares. E quem é que nunca teve, ou quem é que nunca viu, ou quem é que nunca assistiu um opositor, um inimigo do Evangelho? Tem político que é inimigo do Evangelho, tem cidadãos que são inimigos do Evangelho, tem pessoas dos mais altos níveis até os mais baixos níveis da sociedade, de condição social e também intelectual, pessoas que simplesmente decidiram que são contra e pronto, e acabou. E eu oro, meu Pai, para que o Senhor tenha misericórdia dessas pessoas, pensadores do nosso tempo, pessoas que são personalidades da nossa época, formadores de opinião, ou de formadores de opinião no seu lar, ou na sua casa, ou na sua região, na sua comunidade, ou ainda na internet, nos meios políticos, acadêmicos. Que o Senhor tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor cuide para que essas pessoas abram o coração. Porque se essas pessoas, meu Pai, se tornarem amigas do Senhor, meu Deus, quantas pessoas que são seguidoras dessas pessoas ou simplesmente são admiradoras dessas pessoas, que vão dizer: se ela aceitou a Cristo, então eu também vou aceitar Cristo. Mas se elas, meu Pai, continuarem sendo ferrenhos opositores, meu Deus, quantas pessoas, quantas almas elas não vão levar para o inferno? Então, meu Pai, o Senhor traga salvação, misericórdia, graça, convertendo e transformando, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoa o copo com água, e no momento que essa pessoa beber dessa água, ela receba virtude, ela receba poder de Deus. Seja abençoado no nome de Jesus. Beba dessa água agora. Um forte abraço e até amanhã em mais uma mensagem dessa série. Amanhã é a última parte dessa série,
amigos e inimigos de Jesus. Que Deus abençoe.